dia, valentes do Altíssimo. Nesta manhã, estamos aqui, firme no jejum de Daniel, já estamos partindo para a nossa segunda semana de jejum, com muita alegria, com muito louvor a Deus, com muita batalha também, mas com certeza da vitória. Versículo 12, Daniel 10, versículo 12 em diante, diz assim: Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. E falando ele comigo essas palavras, abaixei o meu rosto e emudeci. E eis que, como a semelhança do filho dos homens, me tocou os lábios. Então abri a minha boca e falei. E disse àquele que estava diante de mim: Senhor meu, por causa da visão sobrevieram-me dores, e não me ficou força alguma. Como, pois, pode o servo deste meu senhor falar com aquele meu senhor? Porque quanto a mim, desde agora não resta força em mim, e não ficou em mim fôlego. E uma como semelhança de homem me tocou outra vez e me confortou. E disse: Não temas, homem, muito desejado. Paz seja contigo. Anima-te, sim, anima-te. E falando ele comigo, esforcei-me e disse: Fala, meu Senhor, porque me confortaste. E disse: Sabes por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe das Persas. E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declarei o que está escrito na Escritura da verdade, e ninguém há que se esforce comigo contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. Amém. Glória a Deus. Amados, aqui Daniel teve uma visão do que iria acontecer nos últimos tempos. Foi algo tão pesado, tão forte, né, que Daniel ficou sem forças, né? Ele fala aqui. E ele então resolveu fazer esse jejum, né? Um jejum de 21 dias, onde ele consagrou-se ao Senhor, e ele fala que manjar desejável não comeu, né? E ele fez isso, né, para ouvir mais de Deus, para se fortalecer. E a gente vê aqui que é uma grande batalha. Ele estava orando, ele estava jejuando, mas a resposta ainda não vinha. Demorou algum tempo. E quando o príncipe, né, quando o príncipe da Pérsia se colocou, né, contra Gabriel, que vinha trazer a resposta para Daniel, ele representa o quê? Um principado de trevas, né, que não queria que Daniel recebesse a resposta. Mas eu acho interessante aqui no versículo 12, quando ele diz: Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Ou seja, são ouvidas as tuas orações. Você está orando e o Senhor ouviu, e eu vim por causa delas. Então eu quero dizer para você, se você está orando, se você está jejuando, pode ser que ainda você não recebeu a resposta que você busca, a resposta que você quer e que você precisa, mas essa resposta, ela virá. O Senhor trará a resposta. Há uma guerra nas regiões celestiais. Aqui a gente vê claramente que houve uma guerra, né? Quando fala aqui no versículo 13, mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Ou seja, estava uma batalha que o próprio anjo não conseguia passar. Aí teve que vir um reforço, né? Miguel é um arcanjo de guerra que veio lutar para ajudar, para que isso fosse resolvido. E aí ele vem e fala: olha, está aqui a resposta que Deus te deu, não temas, fica tranquilo, fica firme, se anime, né? Aqui no versículo 19 ele diz: não temas, homem muito desejado, paz seja contigo, anima-te, sim, anima-te. E falando ele comigo, esforcei e me disse: fala, meu Senhor, porque me confortaste. Então a palavra para nós é essa: vamos ficar firmes, vamos perseverar. Há uma batalha, sim, há uma grande guerra contra nós, uma batalha nas regiões celestes, mas o Senhor envia anjos, o Senhor envia arcanjos, o Senhor envia quem for necessário para nos auxiliar, para derrotar o inimigo e nos dar a vitória. E a vitória é nossa, nós só precisamos permanecer firme, orando, acreditando, confiando e não desanimar. Porque muitas vezes, quando a resposta está demorando, a gente tem uma tendência para desanimar. E aqui ele fala: anima-te, anima-te, 2 vezes, né? Anima-te, anima-te. E ele se animou, né? Se esforçou e teve esse reforço do Senhor. Então a nossa força vem do Senhor, a nossa alegria vem do Senhor, a nossa esperança vem do Senhor. Mas para isso nós precisamos ficar fortalecidos nele, através da oração, através do jejum, da leitura da palavra e da perseverança em caminhar no Senhor e com o Senhor. Amém?
A vitória é nossa pelo poder que há no sangue de Jesus, pelo poder que há no nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus abençoe sua família, Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe as nações. Pastora Bênia, Goiânia, Goiás.